Existe um momento na vida de cada pessoa em que o coração sente que algo precisa mudar. Pode ser um aperto no peito ao acordar, uma sensação de que a vida está passando sem que você consiga alcançar aquilo que tanto deseja, ou simplesmente o cansaço de lutar contra uma corrente invisível que parece empurrar tudo para longe. Se você está aqui agora, lendo estas palavras, talvez seja porque chegou esse momento, e saiba que não é por acaso. Nada nesta vida acontece sem propósito, especialmente quando o coração está pronto para receber algo novo. O que você está prestes a descobrir foi guardado por décadas entre aqueles que dedicaram suas vidas ao serviço divino. Trata-se de uma sequência de números revelada a um dos homens mais santos que já caminharam sobre a terra, alguém que carregava em si uma conexão tão profunda com o céu que desafiava qualquer explicação racional. Padre Pio de Pietrelcina não era apenas um religioso, era um canal vivo entre o mundo terreno e as dimensões espirituais mais elevadas. Suas mãos sangravam com as chagas de Cristo. Seus olhos enxergavam anjos e demônios, e sua presença emanava uma paz que curava feridas invisíveis. Durante uma de suas experiências místicas mais intensas, enquanto estava imerso em oração profunda, na quietude da madrugada, Padre Pio recebeu algo extraordinário. Uma voz celestial lhe transmitiu uma sequência numérica específica, 6 números que carregavam em si vibrações capazes de reorganizar o destino de quem os utilizasse com fé genuína. Esses números não eram simples combinações matemáticas, mas códigos espirituais que funcionavam como pontes entre a realidade material e o plano divino. Os números que Padre Pio recebeu foram estes: 7, 3, 14, 22, 33 e 44. Cada um deles representa uma força específica do universo, uma frequência que, quando ativada, através da intenção pura e da fé verdadeira, desencadeia transformações reais e mensuráveis na vida de quem pratica. Não se trata de magia ou superstição barata. Estamos falando de princípios espirituais profundos que operam nas leis invisíveis que governam toda a criação. O número 7 sempre foi considerado o número da perfeição divina, da completude celestial. É o número dos dias da criação, da plenitude espiritual. Quando você trabalha conscientemente com a vibração do 7, está se alinhando com a energia da proteção absoluta, do amparo divino que nenhuma força negativa consegue penetrar. É como se um escudo invisível de luz dourada envolvesse todo o seu ser, afastando inveja, maledicência, energias pesadas e qualquer influência que tente roubar sua paz ou bloquear seus caminhos. O número 3 representa a Santíssima Trindade, a união perfeita entre Pai, Filho e Espírito Santo. É a vibração da cura em todos os níveis, físico, emocional e espiritual. Quando você medita com o número 3, está ativando forças restauradoras que dissolvem doenças, mágoas antigas, ressentimentos guardados e padrões mentais que te mantêm preso ao sofrimento. Essa frequência age como um bálsamo celestial que penetra nas camadas mais profundas da alma, limpando tudo aquilo que impede o fluxo natural da vida. O número 14 carrega a energia da transformação e da mudança de ciclos. Na numerologia sagrada, o 14 está associado ao movimento, à libertação das amarras que prendem. Quando você se conecta conscientemente com essa vibração, portas que pareciam eternamente fechadas começam a se abrir, oportunidades surgem de lugares inesperados, e o que antes parecia impossível começa a se tornar viável. É a frequência que rompe estagnações e inicia novos capítulos. O 22 é conhecido como o número mestre da manifestação material. Ele representa a capacidade de trazer do plano das ideias para o plano concreto, de transformar sonhos em realidade palpável. Trabalhar com o 22 significa ativar a energia da prosperidade genuína, aquela que não vem apenas do esforço humano, mas da sincronização perfeita entre vontade pessoal e vontade divina. É quando o universo conspira a seu favor e tudo começa a se encaixar com uma facilidade quase mágica.
O 33 é considerado o número da iluminação espiritual e da sabedoria superior. Cristo viveu 33 anos na Terra. Esse número carrega a vibração do despertar da consciência, da capacidade de enxergar além das aparências, de compreender os sinais sutis que Deus envia constantemente. Quando você sintoniza com o 33, desenvolve uma intuição aguçada, toma decisões mais acertadas e caminha com mais clareza em direção ao seu propósito verdadeiro. Por fim, o 44 é o número da estabilidade absoluta e da realização completa. É a vibração que consolida tudo aquilo que foi construído, que traz segurança duradoura e que estabelece fundações sólidas para o futuro. Trabalhar com o 44 significa ancorar as bênçãos recebidas, garantir que as conquistas não sejam temporárias, mas permanentes e sustentáveis. Padre Pio ensinou que esses 6 números devem ser utilizados como ferramentas de oração e meditação. Ele orientava seus devotos mais próximos a dedicarem alguns minutos do dia para se conectar conscientemente com cada uma dessas frequências, repetindo os números em silêncio, enquanto mantinham o coração focado naquilo que desejavam transformar em suas vidas. Não era necessário fazer rituais complicados ou seguir fórmulas rígidas. A simplicidade era justamente o que tornava esse método tão poderoso e acessível a todos. A prática que Padre Pio recomendava é direta e pode ser feita por qualquer pessoa, independentemente de sua religião ou grau de espiritualidade. O importante é a intenção genuína e a abertura do coração para receber. Encontre um momento tranquilo do seu dia. Pode ser logo pela manhã ao acordar ou à noite antes de dormir. Sente-se confortavelmente em um lugar onde não será interrompido. Feche os olhos e respire profundamente algumas vezes, permitindo que a mente se acalme e o corpo relaxe. Comece visualizando uma luz dourada acima da sua cabeça. Essa luz representa a presença divina, a energia pura do Criador. Veja essa luz descendo lentamente e envolvendo todo o seu corpo, como se você estivesse sendo banhado por uma cachoeira luminosa. Sinta o calor suave dessa luz penetrando em cada célula, trazendo paz, limpeza e renovação. Agora, com o coração aberto e a mente serena, comece a trabalhar com os números. Pronuncie mentalmente ou em voz baixa o primeiro número, o 7. Repita-o 6 vezes seguidas, mantendo o foco na vibração de proteção. Enquanto repete o número, visualize um escudo de luz se formando ao seu redor, uma barreira invisível, mas poderosa, que afasta tudo aquilo que não é para o seu bem maior. Em seguida, passe para o número 3. Repita-o também 6 vezes, agora focando na intenção de cura. Visualize a luz, dourada se intensificando em áreas do seu corpo ou da sua vida que precisam de restauração. Pode ser uma dor física, uma ferida emocional, um relacionamento machucado ou um padrão mental limitante. Veja essa luz dissolvendo toda a densidade, toda a dor, toda a escuridão. Depois vem o 14. 6 repetições, enquanto você mentaliza mudança e transformação. Imagine portas se abrindo diante de você, caminhos novos surgindo, oportunidades aparecendo. Sinta a energia do movimento, da renovação, do fim de ciclos que já não servem mais. O 22 vem em seguida. Repita-o 6 vezes, enquanto foca em prosperidade e abundância. Não pense apenas em dinheiro, embora ele também faça parte. Pense em abundância de saúde, de amor, de oportunidades, de alegria. Visualize suas mãos se enchendo de tudo aquilo que você precisa e deseja. Veja sua vida florescendo em todas as áreas. Então chegamos ao 33. 6 repetições para ativar sabedoria e discernimento. Peça para que sua mente seja iluminada, para que você consiga enxergar com clareza as situações da sua vida, para que tome decisões alinhadas com seu propósito maior. Visualize uma luz brilhante em sua testa, na região do terceiro olho, expandindo sua percepção. Por último, o 44. Repita-o 6 vezes enquanto mentaliza estabilidade e consolidação. Veja tudo aquilo que você construiu se tornando sólido, permanente,
inquebrantável. Sinta a sensação de segurança, de que está pisando em solo firme, de que suas conquistas estão ancoradas na realidade. Finalize a prática permanecendo alguns instantes em silêncio, apenas sentindo a energia que foi movimentada. Agradeça pela oportunidade de se conectar com essas frequências sagradas. Abra os olhos lentamente e retorne às suas atividades, mas carregando consigo a vibração elevada que você acabou de ativar. O que torna essa prática tão especial não é sua complexidade, mas justamente sua simplicidade aliada à profundidade espiritual. Padre Pio sempre enfatizava que Deus não se impressiona com rituais elaborados ou palavras bonitas. O que move o céu é a pureza do coração, a sinceridade da intenção e a fé genuína de quem busca. Quando você pratica essa sequência numérica com essas qualidades, está literalmente abrindo um canal direto de comunicação com o divino. Ao longo das décadas, inúmeras pessoas que seguiram essa orientação de Padre Pio relataram experiências extraordinárias. Uma senhora idosa da Itália contou que após 3 semanas praticando diariamente com os números sagrados, recebeu a ligação de um filho com quem não falava há mais de 10 anos. A reconciliação aconteceu de forma natural, sem esforço, como se uma força invisível tivesse amolecido os corações endurecidos pelo tempo e pelo orgulho. Um jovem empresário que estava à beira da falência começou a meditar com a sequência todas as manhãs. No 21º dia de prática, recebeu uma proposta inesperada de parceria que não só salvou seu negócio, como o multiplicou de forma surpreendente. Ele relatou que o mais impressionante não foi apenas a mudança externa, mas a transformação interna. O medo e a ansiedade que o consumiam deram lugar a uma confiança serena, uma certeza inexplicável de que tudo daria certo. Uma mãe desesperada com a doença grave de sua filha pequena começou a praticar os números sagrados enquanto a criança dormia no hospital. Ela segurava a mãozinha da menina e repetia os números mentalmente, visualizando a luz da cura envolvendo aquele corpinho frágil. Os médicos não conseguem explicar completamente a recuperação rápida e total que a criança apresentou semanas depois. Esses não são casos isolados ou invenções fantasiosas. São testemunhos reais de pessoas comuns que encontraram nessa prática uma ferramenta poderosa de conexão com algo maior. O que todos esses relatos têm em comum é a fé com que essas pessoas se dedicaram à prática. Não era uma fé intelectual ou teórica, mas uma fé vivida, sentida, praticada diariamente, mesmo quando os resultados ainda não eram visíveis. Padre Pio costumava dizer que a fé é como uma semente. Quando você a planta em solo fértil e rega todos os dias, ela inevitavelmente germinará e crescerá. Mas se você planta e fica desenterrando a cada momento para ver se está brotando, acaba matando o processo. É preciso confiar. É preciso plantar, regar e esperar com paciência ativa, aquela que continua cuidando sem ansiedade, sem desespero. O mesmo princípio se aplica a essa sequência numérica. Você não verá resultados mágicos instantâneos depois de uma única prática. O universo não opera segundo nossa urgência temporal. Mas se você se comprometer a fazer isso diariamente durante pelo menos 21 dias consecutivos, que é o tempo necessário para que novas frequências se estabeleçam no seu campo energético, começará a perceber mudanças sutis, mas significativas. Talvez seja uma sensação de maior paz interior. Talvez você comece a sonhar de forma mais vívida e receber mensagens nos sonhos. Talvez pessoas comecem a aparecer na sua vida de forma sincronizada. Talvez oportunidades que você nem estava buscando ativamente se apresentem. Talvez aquela situação complicada que parecia sem solução, de repente se resolva da maneira mais inesperada. A chave está em manter a constância sem apego obsessivo aos resultados. Faça sua prática diária como quem cumpre um encontro sagrado consigo mesmo e com o divino. Não fique mentalizando o tempo todo o que você quer receber. Plante a semente através da prática e depois solte, confie e viva sua vida normalmente. O universo sabe o que você precisa e quando você precisa. É importante.
Também entender que essa prática não substitui suas responsabilidades no mundo material. Os números sagrados não são uma desculpa para cruzar os braços e esperar que tudo caia do céu. Eles funcionam em sinergia com sua ação no mundo. Quando você eleva sua vibração através dessa meditação, suas ações ganham mais efetividade, suas decisões se tornam mais acertadas, suas palavras têm mais peso e seu caminho se torna mais fluido. Pense nisso como estar remando um barco. Se você rema contra a correnteza com todas as forças, avança muito lentamente e se esgota rapidamente. Mas se você consegue alinhar seu barco com a corrente natural do rio, o mesmo esforço te leva muito mais longe, com muito menos desgaste. Os números sagrados te ajudam a encontrar essa corrente favorável, esse fluxo natural da vida, onde tudo acontece com mais facilidade. Outro aspecto fundamental é a gratidão. Padre Pio ensinava que a gratidão é a porta de entrada para mais bênçãos. Quanto mais você agradece pelo que já tem, mais razões o universo te dá para continuar agradecendo. Por isso, ao terminar sua prática diária com os números, dedique alguns segundos para listar mentalmente 3 coisas pelas quais você é grato naquele momento. Podem ser coisas simples: o ar que respira, a cama onde dormiu, a comida no prato, um sorriso que recebeu. Essa atitude de gratidão funciona como um amplificador da energia que você acabou de ativar. É como se você estivesse dizendo ao universo: eu reconheço as bênçãos que já tenho e estou aberto para receber mais. A gratidão eleva sua frequência vibracional instantaneamente, colocando você em ressonância com as energias mais altas da criação. Há pessoas que perguntam se é necessário fazer essa prática sempre no mesmo horário. A resposta é que não é obrigatório, mas é recomendável. Criar uma rotina ajuda a estabelecer um compromisso mais sólido e também programa seu corpo e mente para entrarem automaticamente em estado receptivo naquele momento do dia. Se você escolher fazer sempre pela manhã, seu corpo começará a despertar já se preparando energeticamente para aquele encontro sagrado. Quanto ao lugar, também não há uma regra rígida. O ideal é um espaço tranquilo onde você possa se concentrar sem interrupções, mas não precisa ser um altar ou um lugar especialmente preparado. Seu quarto, uma sala silenciosa, um cantinho da casa, até mesmo ao ar livre, se você tiver privacidade. O que importa é a intenção com que você se dedica, não o cenário externo. Algumas pessoas gostam de acender uma vela durante a prática. Isso não é necessário, mas pode ajudar a criar uma atmosfera mais contemplativa e a focar a atenção. A luz da vela simboliza a luz divina e pode servir como ponto de concentração visual antes de fechar os olhos. Se você escolher fazer isso, use uma vela branca ou dourada, que representam pureza e energia celestial. Outras pessoas preferem ter uma imagem de Padre Pio por perto durante a meditação. Novamente, isso não é obrigatório, mas pode fortalecer a conexão com a energia desse santo que recebeu os números em revelação. Olhar para a imagem dele antes de começar pode ajudar a sintonizar com sua frequência espiritual e sentir sua presença protetora acompanhando a prática. É natural que nos primeiros dias sua mente se distraia bastante durante a meditação. Pensamentos aleatórios surgirão, sua atenção se desviará, você talvez se pegue pensando em problemas cotidianos no meio da repetição dos números. Isso é completamente normal e acontece com todo mundo. Não se frustre nem desista por causa disso. Cada vez que perceber que se distraiu, simplesmente retorne gentilmente ao foco sem se julgar. Com o passar dos dias, sua capacidade de concentração vai melhorando naturalmente. O próprio exercício de voltar a atenção para os números treina sua mente a se manter presente. E mesmo quando há distrações, a prática continua fazendo efeito, porque o que conta é a intenção do coração, não a perfeição da execução. Há momentos em que você pode sentir emoções intensas durante a prática. Algumas pessoas relatam vontade repentina de chorar, sensações de calor no peito, arrepios pelo corpo, ou uma paz profunda que toma conta de todo o ser.
Todas essas são manifestações naturais de energia se movimentando. Quando algo se desbloqueou, quando uma ferida antiga está sendo curada, quando uma proteção está sendo ativada, o corpo sente e expressa isso de várias formas. Se você sentir vontade de chorar, não reprima. Deixe as lágrimas fluírem. Elas são uma forma de liberação, de limpeza energética. Muitas vezes choramos sem nem saber exatamente por quê, e não precisa saber. É o corpo liberando densidades acumuladas. Depois desse choro, você se sentirá mais leve, como se tivesse tirado um peso das costas. Da mesma forma, se sentir uma alegria inexplicável borbulhando dentro do peito, deixe-se sentir isso plenamente. Sorria, agradeça, permita que essa sensação preencha cada célula do seu corpo. Essas são as maneiras como sua alma comunica que está em sintonia com frequências elevadas. Padre Pio também ensinava sobre a importância de proteger sua prática. Isso significa que você não precisa sair contando para todo mundo o que está fazendo. Não que seja um segredo proibido, mas existe uma sabedoria em manter certas práticas espirituais no âmbito da intimidade. Quando você compartilha algo sagrado com pessoas que não estão na mesma frequência, corre o risco de receber energias de dúvida, ceticismo ou até deboche, e isso pode enfraquecer sua própria fé, especialmente se você ainda está no começo da prática. Compartilhe apenas com pessoas que você sente que estão genuinamente abertas e receptivas. E mesmo assim, faça isso mais como uma oferta de ajuda do que como uma tentativa de convencer alguém. Cada pessoa tem seu tempo e sua jornada. Respeite isso. O período ideal para começar a ver resultados mais concretos é geralmente entre 21 e 40 dias de prática consistente. Esse não é um prazo arbitrário, mas está baseado em como funcionam os ciclos de transformação energética. 21 dias é o tempo que leva para começar a reprogramar padrões antigos. 40 dias é um ciclo completo de renovação profunda. Mas não fique obcecado com cronogramas. Algumas pessoas percebem mudanças em poucos dias, outras levam mais tempo. Cada jornada é única. O importante é a constância e a fé, não a velocidade dos resultados. Quando as bênçãos começarem a se manifestar, e elas vão se manifestar se você se dedicar com coração sincero, lembre-se de agradecer. Reconheça que aquilo não aconteceu apenas pelo seu esforço, mas pela graça divina operando através da sua fé. Essa humildade mantém o canal aberto para que mais bênçãos continuem fluindo. E quando você estiver em um momento bom, com as coisas fluindo bem, não abandone a prática. Muitas pessoas fazem isso. Começam a meditar quando estão desesperadas e param quando as coisas melhoram. Mas a prática não é apenas para resolver problemas, é para manter você em alinhamento constante com o divino, tanto nos vales quanto nos picos da vida. Padre Pio viveu sua vida inteira nesse estado de conexão permanente. Ele não orava apenas quando precisava de algo, mas fazia da oração seu estado natural de ser. E foi justamente por isso que ele se tornou um canal tão poderoso de milagres. Você pode não chegar ao nível de santidade de Padre Pio nesta vida, mas pode sim cultivar uma conexão cada vez mais profunda e constante com o sagrado. Os números que ele revelou são uma herança espiritual deixada para todos nós. São ferramentas acessíveis, simples, mas profundamente poderosas quando usadas com a reverência e a fé que merecem. Não importa onde você está agora, quais são seus desafios, quantas vezes já tentou e sentiu que fracassou. Cada novo dia é uma chance de recomeçar. E hoje pode ser o primeiro, dia de uma nova história. Então pegue esses 6 números, 7, 3, 14, 22, 33 e 44, e comece. Comece hoje mesmo. Não espere o momento perfeito, porque o momento perfeito é aquele em que você decide dar o primeiro passo. A fé não precisa de condições ideais para operar. Ela funciona justamente onde tudo parece impossível. E conforme você caminha nessa jornada, saiba que não está sozinho. Padre Pio continua intercedendo por todos aqueles que buscam a luz com coração sincero.
Sua energia protetora acompanha quem se dedica a essa prática que ele mesmo revelou. E, acima de tudo, o amor infinito do Criador está sempre presente, esperando apenas que você abra a porta do coração para que ele possa entrar e transformar tudo. Que essa sequência sagrada seja para você o que tem sido para tantos outros ao longo das décadas, uma ponte entre o desejo e a realização, entre a dor e a cura, entre a escassez e a abundância, entre o medo e a fé. Que cada número pronunciado seja uma oração que sobe aos céus e volta em forma de bênção, e que sua vida se torne o testemunho vivo de que quando unimos fé genuína com ação amorosa, o impossível se curva diante da vontade divina.